Boa noite, meus amigos. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder. Recebendo hoje Hermes Leão, presidente da APP, Associação dos Professores do Paraná, para entender um pouco dessa confusão que nós estamos, todos os paranenses, perplexos, assistindo desde há 10, 15 dias. Que, aliás, conseguiu, talvez, cravar para a história do Paraná, para sempre, o episódio mais exótico da política paranaense, que é a presença de todos os deputados, quase todos, dentro de um camburão da Polícia Militar, tentando entrar na Assembleia. Não creio que daqui para frente a gente consiga ter um episódio mais exótico do que esse, de um deputado, representante do povo, achar que pode entrar no parlamento, que é a casa do povo, conduzido por um camburão da Polícia Militar. Não me lembro disso. Na minha geração, estou com 55 anos e acompanho a política do Paraná desde 1978, 77. Não me lembro disso. De deputados tentando entrar na Assembleia dentro de um camburão. É uma coisa muito exótica. Mas, fugindo um pouco à regra, eu vi uma imagem do deputado Romanelli saindo do palácio a pé e indo para a Assembleia. Foi vaiado, muito vaiado pelos professores, mas ele teve a dignidade de ir a pé, não ir de camburão. Professor Hermes Leão, essas negociações que se avançaram até sexta-feira e aparentemente não chegaram a um denominador comum. Como é que vão se encaminhar agora? Qual é a expectativa que os professores têm disso? E eu gostaria de começar perguntando, quando foi que o governo do Paraná procurou os professores para conversar, para iniciar uma tratativa a respeito desses temas todos? Teve um momento inicial de conversa ou a conversa só começou depois dessa confusão toda? Boa noite, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui nesse debate, nessa apresentação. Nós viemos fazendo uma avaliação que desde a reeleição do governador Beto Richa, no primeiro turno, em outubro passado, houve uma mudança significativa da metodologia de condução das negociações. Nós tínhamos, até então, uma metodologia de uma reunião mensal com a Secretaria de Estado da Educação para debater sempre uma pauta muito presente da vida na escola, dos direitos dos professores e funcionários e do próprio fazer escolar, que a APP Sindicato ela também tem muito debate sobre a qualidade na educação que a gente busca e que nós reconhecemos que precisamos avançar mais para que o jovem possa ter o ensino-aprendizagem com mais qualidade. No entanto, o primeiro episódio que envolveu esse estranhamento na metodologia foi entre o primeiro e o segundo turno já das eleições, quando nós tínhamos as eleições para diretores de escola marcada, existia uma lei em vigor, o próprio governo havia organizado o processo, já tinha data, já tinha comissões eleitorais nas escolas, e foi através, inclusive, de um comunicado na página virtual do deputado Romanelli, na época, que ele disse que eles iriam mudar na semana que se iniciaria a lei, sem debater com ninguém. Eles fizeram uma aliança entre o governador e um setor da Assembleia Legislativa do mandato passado e com um grupo de diretores de escola e realmente tiveram a força política e o poder político de nos derrotar. No dia 4 de novembro,
você se lembra que houve violência na Assembleia Legislativa, 4 professores foram feridos, tem boletim de ocorrência, deu uma repercussão muito forte, mas naquele momento o governo impôs a vontade dele, modificou a lei em comissão geral e prorrogou os mandatos, mesmo sem debater com a maioria dos diretores de escola. E de lá para cá, essa medida de não debater com ninguém virou a prática, né? E nós tivemos, então, no começo de dezembro, aquele pacotaço de 22 projetos de lei, que envolveu a população em geral, no tema, inclusive, de aumento de impostos do ICMS e do próprio IPVA, que nós vamos sentir no bolso a partir do dia 1º de abril. E, além disso, no meio desse pacote de projetos, tinha 2 projetos que prejudicavam diretamente os servidores, tanto da educação como dos demais serviços públicos. Eles voltaram a cobrança de previdência para os aposentados. Já faz muitos anos que a gente tinha superado isto, porque considera-se que quem contribuiu a vida inteira merece uma aposentadoria com mais condição, com mais dignidade. Eles emplacaram a cobrança de 11% dos salários de quem recebe acima do teto do INSS. Promotor aposentado, juiz, policial, todos. Desembargador, todo mundo entra nessa Vai contribuir com 11% Sim. acima do teto do INSS Professor, a partir de 1º de abril. Isso, por mais que a gente fez movimento ali, a gente não conseguiu reunir massa de gente suficiente para derrotar esses projetos. Além disso, criou uma medida que é muito criticada mundialmente, que é um fundo complementar de previdência para os que vão entrar no Estado. Como, por exemplo, agora eles estão nomeando aí cerca de 5.000 professores na rede estadual. Esse pessoal já não terá a paridade, a integralidade, ou seja, o salário completo do tempo de ativo quando eles forem se aposentar daqui a 30, 35 anos para frente. Se quiserem ter um salário condizente com o que estarão ganhando na ativa daqui a 30 anos, terão que, desde já, aderir a um fundo complementar de previdência e lá depositar o seu dinheiro. Ocorre que esses fundos são criticados mundialmente, porque pessoas que estão hoje com esse tipo de aposentadoria por exemplo, deveria receber em torno de R$2.000 por mês, tem gente que recebe R$200 por mês, porque eles são suscetíveis aí do mercado financeiro mundial, da desvalorização de moedas e tudo mais. Passada essa etapa, o governador foi para a posse e anuncia em plena posse 20 decretos, alguns dos quais nós temos completo desacordo, porque reorganiza como se fosse uma reforma do modelo de Estado, também sem debate nenhum, já implementando medidas que apontam para privatizações de serviços públicos e tudo mais. Além disso, uma outra medida que também não avisaram ninguém foi atrasar o salário dos PSS, que são os contratados temporários do Estado. 37.000 pessoas, em pleno período do Ano Novo, não foram avisadas de que não receberiam, conforme há muitos anos vem sendo que paga todo mundo no mesmo dia. Quem já é efetivo de carreira e quem é contratado temporariamente no último dia útil de cada mês trabalhado. Veja que absurdo, as pessoas tinham viajado. Olha, o pior período que pudesse acontecer. O governo não teve a hombridade de alertar as pessoas com nenhum minuto de antecedência. O dinheiro não estaria na conta. Que o dinheiro não estaria na conta. Foi lá pelas 4 horas da tarde, no dia 30 de dezembro, que alguns deram conta de que o dinheiro não tinha entrado, mas será que vai cair de noite? Não ia. O governo não anunciou nada. Teve gente que havia viajado, não teve notícia. Teve gente que fez compra em supermercado para a ceia de Ano Novo, para a família, para os filhos. Quando foi pagar no caixa do supermercado, teve que devolver a compra porque o cartão estava sem crédito. Então, foi um desrespeito que levou em menos de 30 horas a termos que organizar um ato de repúdio na posse do governador. E nós fomos um grupo para lá, ele reagiu muito mal,
mas foi por conta do desrespeito. Ele tinha que ter avisado as pessoas com pelo menos um prazo, porque não é possível que ele não soubesse que não ia pagar, né? E veio o mês de janeiro e continuou esse tipo de metodologia que gerou projetos de lei que foi para a Assembleia Legislativa em medida de urgência. Nós vamos falar disso depois dos Não, comerciais. Tem que parar, chamar os comerciais, daqui a pouco a gente volta falando desse problema dos professores. Não saia daí que o assunto é bom. Retornamos ao Jogo do Poder, hoje com o professor Hermes Leão, presidente da APP Sindicato, que está protestando com as medidas de austeridade do governo do Paraná. Professor, vamos seguir a nossa conversa. Então, entramos segundo a versão da APP, o governo não conversou e tomou medidas que suprimem direitos dos trabalhadores de todo o serviço público, não só dos professores. E entra janeiro na seguinte situação, com uma indefinição, gente sem receber salários, e acenando com a mudança do sistema previdenciário. Eu queria entender o seguinte, todo o Paraná quer entender isso aí, que o governo fala nos anúncios que estão sendo veiculados na televisão. Eu recebi uma mensagem do deputado Romanelli, dizendo que as mudanças jamais importarão em alteração de direitos. No entanto, o que se vê é que existe um contingente de dinheiro, uma massa de recursos depositada num fundo que se destina a fazer frente às necessidades dos servidores todos, né? O professor, policial militar, todo mundo que se aposenta e depende da aposentadoria, que é algo em torno de 8 bilhões de reais, não é isso? Sim. E o governo quer colocar esse dinheiro no fundo, no caixa único do governo, usar o dinheiro e daqui para frente ir fazendo a coisa de outro modo. Qual é a expectativa dos professores em relação a isso? Então, o governo enviou as mensagens 01 e 02, que foi um conjunto de leis, de projetos, que foi apelidado de novo pacotaço, em que ele, primeiro, sobre a educação, diferente do que o governador e o próprio líder do governo propagaram, de que não retiraria direitos, retirava muitos direitos, alguns dos quais nós lutamos por mais de 40 anos para conquistar, que é a condição, por exemplo, de ter uma carreira e uma tabela em que, pelo tempo de trabalho, pelos estudos, pela contribuição no serviço público, a gente pode avançar em melhorias salariais. Eles queriam derrotar essa tabela, modificá-la, para que a gente tivesse aí, nesse ano, por exemplo, que está previsto um reajuste de 13,01%, segundo a lei do piso nacional, nós ficaríamos já acima do piso, porque eles estavam derrubando uma parte da tabela, né? Para o pessoal entender, era simplesmente dizer que o Paraná já estaria acima da média nacional, exigida por lei, e a gente não teria qualquer reajuste por esse ano. Um desrespeito total. Combinado com isso, na segunda parte do projeto, que envolve a educação e os demais servidores, vem o tema da Previdência. Em algum momento, algum representante do governo procurou a entidade para conversar sobre isso? Algum representante do governo na Assembleia? Houve algum diálogo prévio? Não houve nenhum anúncio, nenhuma proposta de reunião para apresentar qualquer texto ou propor qualquer debate. Nós é que tínhamos pedido, inclusive, audiência com o novo secretário da Educação. Ele até nos recebeu com uma apresentação, mas sem o debate da pauta. Nós reafirmamos, entregamos para ele toda a pauta que já estava com o secretário de Educação anterior.
e não nos recebeu para uma rodada de debate. O secretário anterior, o Paulo Schmidt. Sim, mas o Flávio Arnes ficou um bom tempo lá na Secretaria de Educação, né? E depois veio o Paulo Schmidt. Nenhum dos dois encadeou um diálogo a respeito disso? Não, quando veio esse período da reeleição para cá, que eu havia comentado anteriormente, que houve essa mudança toda do comportamento do governo, nós até tivemos ainda algumas reuniões com o secretário Paulo Schmidt até o final do mês de novembro, e no mês de dezembro já tinha uma transição, ele já estava numa fase de que percebia que não seria mais a mesma equipe, e aí foi uma transição assim que a gente não teve condição, inclusive, de que a nossa pauta pudesse ter uma continuidade de debate. Quando veio a nova equipe do novo secretário, a gente insistiu na negociação, reenviamos um ofício, ele até nos recebeu para uma apresentação inicial, mas sem fazer o debate dos itens da pauta. Nem da pauta que já existia, muito menos da expectativa de que viesse projetos de lei que retirassem nossos direitos, porque nós não imaginávamos que isso estaria em curso nessas medidas de austeridade que o novo secretário da Fazenda trouxe aqui para o Paraná, que você havia citado esse termo da austeridade, que são políticas aí de cortes de gasto e de choque de gestão, como o próprio governador anunciou que faria, e a gente não imaginava que fosse nessa dimensão. Mas as mensagens do final do mês de janeiro já tinham um caldo de revolta muito grande na educação e nos servidores, de modo geral, com um conjunto já de medidas que foram gerando muito descontentamento, acabando com as férias sossegadas da grande maioria, porque todo mundo ficou muito inseguro. Veio esse tema da Previdência, sem debate com os servidores, nenhum debate, em que o governo fez um projeto de lei para que pudesse ter autorização para usar 8 bilhões que estão no fundo previdenciário, que é um dinheiro da poupança, por assim dizer, que a gente faz, porque uma parcela do nosso salário todo mês é descontada automaticamente para para contribuir com a aposentadoria de quem já está aposentado e para o futuro da aposentadoria de cada um de nós que estamos no serviço público. Claro que todo mundo se mobilizou e, no caso da educação, isso acabou precipitando uma greve geral que já estava mais ou menos anunciada desde novembro. Nós tivemos uma assembleia no dia 8 de novembro na cidade de Apucarana e convocamos uma assembleia para o dia 7 de fevereiro, porque já tinha um cenário de que teria um início de ano letivo conturbado. Nós não imaginávamos que já fosse uma greve no primeiro dia letivo. Imaginávamos que já em março, talvez, tínhamos que entrar em greve, porque não avançava mais nenhum dos compromissos que o governador Beto Richa tinha conosco, inclusive da greve de abril do ano passado, do ano de 2014. Desse modo, chegou o início de fevereiro, nós tivemos no dia 7 de fevereiro, há 15 dias atrás, uma assembleia com 10 mil pessoas na cidade de Guarapuava, uma assembleia histórica, em que... Lá em Guarapuava, lá naquele sítio que o Jaime Lerner criou não, lá? Não é em Faxinal do Céu. Não foi... Não. Faxinal do Céu é um sítio importante dos professores no Paraná. Faz muitos anos que está desativado. Que pena. É um lugar bonito, mas faz muitos anos que está desativado. Era uma boa ideia. Da época do Jaime Lerner, nós temos uma memória ruim daquele lugar, porque foi uma época em que a gente fez muita resistência e os seminários e projetos que aconteciam em Faxinal do Céu, nós tínhamos muito desacordo. Naquela época eu era diretor de escola em Apucarana e a gente tinha desacordo com aquela metodologia, mas o lugar é muito bonito. Aí aquele lugar é em Pinhão, o outro município. Nós fizemos uma assembleia no Guarapuava Esporte Clube, que é no centro da cidade de Guarapuava, com 10 mil pessoas do estado inteiro. Não houve nenhum voto contrário ao início imediato da greve no primeiro dia letivo, 9 de fevereiro. E ainda além disso, nós concluímos a assembleia por volta das 11 horas da manhã e saímos numa marcha histórica, que segundo os moradores mais antigos, foi o maior número de pessoas que marchou sobre o Guarapuava
que foi um dia muito bonito, que a gente fez uma luta muito bacana e que saímos numa greve histórica com participação de todas as escolas e com apoio dos estudantes, das mães e dos pais, que perceberam um caos organizativo para o início do período letivo, porque o governo retirou funcionários, retirou pedagogos, retirou horas de diretores de escola, superlotou salas de aula com estudantes, sem debater nem com a PP Sindicato, nem com os diretores que dia após dia foram sendo surpreendidos. Eu vou ter que chamar um intervalo e quero que vamos voltar nesse ponto, certo? Porque uma coisa é uma sala de aula com 30 alunos, a outra é uma sala de aula com 80 alunos. Isso é ao alcance de qualquer pai que tem filhos na escola. Mas nós vamos falar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos ao Jogo do PD pela CNT para a sequência do bate-papo com o professor Hermes Leão, presidente da APP Sindicato. Bom, estamos aí com 5 minutos, 6 minutos. Queria que você nos dissesse o que vai ser daqui para frente. Tem uma greve, a sociedade paranaense quer saber o que vai acontecer, porque os pais querem mandar os filhos para a escola. Agora, as pessoas querem saber, eu vou mandar o meu filho vai estudar numa sala de 20, 30, 40, 50 ou 100 alunos, né? Porque isso tem do ponto de vista da pedagogia, uma diferença fundamental. Correto. Então, nós estamos com 2 semanas de greve, passamos pelo carnaval no acampamento, em frente ao Palácio Iguaçu, com muita gente. E chuva. Com chuva, inclusive frio, em pleno verão, curitibano, com muita lama. Não, mas choveu muito em Guarapuava também. Também. Em Guarapuava e Guaratuba. No sapo litoral. morrendo afogado lá em Guaratuba. Verdade, o carnaval foi bastante frio e chuvoso. Nós tivemos 2 rodadas de negociação com o governo, numa pauta que foi aprovada lá na Assembleia de Guarapuava, que eu já citei, que tratava de 3 blocos de debate que é bem importante a gente dialogar. O primeiro era que a retirada definitiva dos projetos que nós havíamos derrubado com 2 ocupações lá na Assembleia Legislativa na semana anterior ao Carnaval. Isso o governo assumiu esse compromisso de não reenviar qualquer projeto que retire nem os direitos da carreira de professores e funcionários e nem os direitos previdenciários que serão debatidos com o Fórum dos Servidores, num compromisso assumido pelo chefe da Casa Civil, em nome do governo, o secretário Eduardo Ciar. E o segundo bloco trata dos atrasados de salários que o governo deve para o servidor público e para a educação também. Nós temos 82 milhões de reais de débito com os PSS ainda, aquele mesmo grupo que atrasou lá em dezembro. O governo se comprometeu a pagar agora na terça-feira, 24 de fevereiro. Nós tínhamos insistido para que fosse pago quanto antes. Eles só conseguiram organizar, frente à crise financeira, segundo o próprio governo, para dia 24, terça-feira. Mas parcelar o terço de férias, que deveria ser um direito pago no final de dezembro, para a gente usufruir nas férias de janeiro, parcelando em 2 vezes, em março e abril. Isso tem um desacordo, é um dos impasses do tema da greve. O governo está devendo para os professores, é Deve isso? 140 milhões de reais do terço de férias. Propõe a pagar parcelado em final de março e final de abril. A gente acha muito ruim, teve desacordo. E tem um terceiro grande bloco de debate que envolve daí, inclusive, os pais e as mães, que têm nos apoiado bastante, que foi também sem debate nenhum. A Secretaria da Educação retirou 10 mil funcionários das escolas no final de janeiro, sem qualquer aviso, reduziu horas de diretores e de pedagogos nas escolas e, além disso, fez uma superlotação de salas de aula, desrespeitando uma resolução que coloca o número máximo de estudantes em cada sala de aula.
eles desrespeitaram as resoluções feitas pelo próprio governo que estão em vigor. Esse debate que nós fizemos na última sexta-feira, uma reunião que durou 6 horas e meia, de muito debate, de muitos impasses, eles se comprometeram a, no dia de amanhã, nessa segunda-feira, apresentar uma nova instrução normativa que vai autorizar os diretores de escola a desmembrar as turmas superlotadas, formando novas turmas, ou abrindo novas turmas, porque tem lista de espera de estudantes que estavam impedidos de realizar matrícula. Um desrespeito, inclusive, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante o direito à matrícula a qualquer momento no nosso país. Então, o Paraná vem desrespeitando sistematicamente as leis. Além disso, nós fizemos um debate também do tema que envolve a organização do concurso público. O governo havia anunciado 5.522, fez uma festa de propaganda, para 3 dias depois descartar 1.000 e poucas pessoas do concurso, em que já tinha sido atribuído o local de trabalho em dezembro, reatribuir em janeiro, porque eles anularam a distribuição de aulas de dezembro, uma desorganização total, e hoje essas pessoas estão desempregadas, muitas pediram demissão do seu emprego, está um desespero, muitas acampadas no nosso acampamento em frente ao Palácio Iguaçu, que permanece. O governo assumiu nessa rodada de negociação de sexta-feira o compromisso de dar posse para 1.000 pedagogas que ficaram de fora, mas tem 460 ainda de fora, e o governo ficou de trazer uma resposta no dia de amanhã para a comissão do comando de greve. Então, é um conjunto de medidas que ainda não estão em acordo, por isso que a nossa greve completou 2 semanas e permanece para esse início de semana, e além disso o acampamento também que permanece. A gente pede o apoio, a paciência dos pais, das mães e dos estudantes, porque nós queremos sim voltar às escolas, mas as escolas ainda estão sem condições de funcionamento adequado, tanto de limpeza, de segurança, de alimentação e do número de professores também. Professor, eu tenho absoluta convicção que a população do Paraná terá a maior paciência com esse movimento que é a favor do povo. E eu tenho convicção também que o secretário Eduardo Seara, o líder, deputado Romanelli, e o governador Beto Richa, que são da melhor estipe da democracia paranaense, saberão conduzir bem isso de modo a prestigiar o direito fundamental dos da população do Paraná, que é a educação. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora. No próximo domingo nós estaremos de volta para mais um Jogo do Poder. Vamos falando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br. Uma grande semana e até o próximo domingo.